muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos aqui novamente em mais um programa com o oferecimento da Fera Formação e Segurança Privada, né? Estamos aqui em mais um podcast, porque esse conteúdo vai se tornar um podcast aqui para você. E o tema é a medida provisória número 905, que ela é de 2019 e ela instituiu o quê? O contrato verde e amarelo e mexeu lá e fez assim uma mini reforma trabalhista. E é esses aspectos que a gente vai ver que impactaram o vigilante. Qual foram os aspectos que impactaram o vigilante? E eu já vou dizendo o seguinte: se você não é vigilante, não fique triste, pode ficar aqui e nos acompanhar, porque, embora eu fale muitas vezes você é vigilante e tal, é porque o programa é voltado para o vigilante, mas essa informação ela é difusa, ela serve para todo mundo, aqui, então você pode ficar, que vai ser útil para você. Tá? Porque a gente ouve falar, o contrato verde e amarelo começou a valer e tal, e eu vou destacar aqui os pontos que afetam o vigilante, mas afetam qualquer trabalhador. Afeta qualquer trabalhador que se enquadre naquela circunstância, naquela situação que eu vou colocar ali. Tá legal? Então fique comigo aqui. Então o que é o contrato verde e amarelo? O contrato verde e amarelo é um contrato diferenciado. Ele foge, é um contrato por prazo determinado, que é por 2 anos, e ele foge das regras normais. Né? E ele é uma forma de incentivar, segundo o argumento, que é para ele justificar o aumento de vagas de emprego, principalmente para aquele primeiro emprego, para a pessoa que tem o primeiro emprego. Tá? Então, ele tem assim, algumas particularidades aqui que ele contempla. Primeiro, o jovem tem que ser de 18 a 29 anos e que quer alcançar o primeiro emprego. Tá certo? Então, isso. E agora, qual é a característica para o jovem se encontrar? O que ele tem que se enquadrar mais? Tem requisitos. Primeiro, eu já falei, trabalhador entre 18 e 29 anos, né? E outro detalhe, tem que ser o primeiro emprego com registro de carteira de trabalho. Ah, mas ele já foi menor aprendiz, vai poder? Vai poder. Menor aprendiz não tem problema. Ah, mas eu já tive um contrato de experiência, não tem problema. Você já teve um contrato de experiência, que é de no máximo 90 dias, não vai atrapalhar. Ah, mas eu trabalhava com contrato intermitente, que é o novo contrato, né? Também não tem problema. E o trabalhador avulso também não tem problema. Então, a condição é ter entre 18 e 29 anos, ser o primeiro emprego, e se for o caso de menor aprendiz, contrato de experiência, trabalho intermitente ou trabalhador avulso, não tem problema, tá? Vai funcionar legal, tá certo? Agora, eu só não sei se vai gerar emprego, porque como é que o governo vai fiscalizar essa parada toda, tá? Como é que ele vai fiscalizar? Então ele vai fiscalizar porque vai ter um percentual, né? Vai ser, se tiver mais que 10 funcionários na empresa, vai poder contratar 10% do contingente. Então vai poder contratar 2. Tá? Então é por aí que o governo vai fazer. Então a primeira questão é o seguinte, que eu quero alertar aqui de cara. Não serve para a segurança privada, porque não serve para aqueles contratos, não serve para aquelas profissões que tem lei regulamentadora, que é o caso do vigilante, que tem a lei 7.102, então não cabe. E também não caberia, sabe por quê? Porque o salário máximo que pode ser pago, que não pode passar de R$ 1.500, tá? Não pode passar de um salário e meio. A pessoa que for trabalhar não pode receber mais que um salário e meio. Então, não fecha a conta para a questão do vigilante, pela questão do salário e pela questão da legislação, tá certo? Beleza? Então, é mais ou menos assim os contratos aqui, e também poderia citar outros que não poderia, né? Os domésticos, empregados domésticos, trabalhadores rurais, empregados da empresa da propriedade da União Federal, dos municípios e outras profissões ali que são controlados, tá? Então, assim, é uma breve hipótese, né, de situação que incorre nesse contrato, assim, para você saber qual é o objetivo dele e o que você vai ver, tá? É claro que para incentivar que as pessoas contratem, eles tinham que ter uma atração. Então, pensa bem que o empregador, ele vai dizer assim, cara, eu vou contratar isso, por quê? Por que eu vou contratar o cara por esse contrato? Porque vai pagar menos FGTS, olha bem, eu não sei se isso vai dar certo, mas enfim, tá lá.
Então, normalmente, trabalha recolhendo INSS 8%. Nesse contrato, o FGTS vai ser de 2%. Não vai pagar INSS. Então, só nesses 2 pontos já dá uma alteração, assim, uma economia pra caramba. Não vai pagar também a contribuição para o S. Então, ou seja, praticamente, qual é a despesa que vai ter o camarada, o empregador? Vai ter despesa de 2% do FGTS. E as verbas trabalhistas que tem que pagar lá. Né? E quando vai fazer a revisão do contrato, também o que acontece? O saldo do FGTS, ele vai pagar pela metade. A indenização, né? O aviso prévio tranquilo, tá certo? Mas o saldo do FGTS, em caso de rescisão, tá? Ele vai pagar só 20%. Tá? Então, aí fica assim, como é que diz? É um contrato bem diferenciado, né? Um contrato bem diferenciado que prejudica o trabalhador, né? Porque prejudica os seus direitos básicos ali, comparando com outro, porque ele cria uma outra categoria de trabalhador. Tá? Isso aí vai dar pano para manga, mas como regra geral, seria esses pontos. A multa também, a multa hoje que tem também foi alterada, que eu pagava 50%, só que o 40% continua, tá? Então eles alteraram isso para regra geral. Ou seja, agora não se tem mais aquela multa de 50%, só a multa de 40%, mas o trabalhador não foi prejudicado porque ele continua recebendo os 40%, esses 50% ia para quem? Ia para o governo, que depois depositava lá no FGTS. O seguro-desemprego, a partir de agora, ele já foi alterado, tá? O seguro-desemprego ele já foi alterado, tá? Vamos ver o que foi alterado aqui na política do seguro-desemprego, tá? O seguro-desemprego, para você entender, ele não faz parte da Previdência Social. Ele não faz parte. O que aconteceu é que a medida provisória foi que incluiu como beneficiário do seguro-desemprego como segurado da Previdência Social. Então essa foi uma grande novidade. Deixa eu explicar para você. Quando a pessoa fica desempregada, a pessoa recebeu o aviso prévio e começou a receber o seguro-desemprego, tá? Foi mandado embora, saiu, pegou as verbas rescisórias. O que acontece? Não vai haver a contribuição previdenciária. Né? Então vamos imaginar que a pessoa receba o seguro-desemprego por 5 meses. Então naqueles 5 meses até agora, dificilmente a pessoa desempregada tem a consciência de ela pegar um carnezinho e pagar. Por quê? Porque o cara está no desemprego, ou seja, ele já está ganhando menos do que ele ganhava. Ele está com a cabeça quente porque, cara, ele tem que arrumar emprego, ele tem que continuar. E ele não contribuía no INSS. E se ele não arrumasse mais um trabalho, o que acontece? Ele vai entrando naquele período de graça que tem, né? Ele não perdeu a condição de segurado, porque para você estar segurado no INSS, você tem que estar contribuindo, mas tem um período de graça. Qual é o período de graça, Pedrosa? É assim, se você tiver mais de 10 anos, 120 meses, mais de 10 anos de contribuição, você pode ficar 2 anos de graça e mais 1 ano se comprovar que está desempregado, né? Então você vai ter 3 anos de graça. Menos de 10 anos, você vai para 2, tá? Para 2 anos que tu pode ficar de graça, né? Se tiver 1 ano de contribuição, você pode ficar 1 ano de graça, tá? Se passar esse tempo, você perde a condição de segurado. E se te acontecer qualquer coisa, você está sem seguro, você está sem guarda-chuva na mão. Se der uma chuva, não tem guarda-chuva, vai se molhar. É a mesma metáfora que eu estou fazendo. Então, o que é o seguro? Se está segurado com o INSS, você está com o guarda-chuva na mão. Der uma chuva, você abre o guarda-chuva, não vai ter problema. Ou seja, qualquer coisa que te ocorra, um acidente de qualquer natureza, uma doença que tu vai entrar em auxílio doença, você vai encaminhar e vai receber. Então acontece muito, a pessoa fica desempregada, não consegue mais, ela não fica contribuindo para o INSS. E o que se criou aqui? Se criou que a pessoa que está recebendo, o trabalhador, o vigilante que estiver recebendo o seguro-desemprego, aquele benefício de seguro-desemprego faz com que ele permaneça contribuindo para o INSS. E você já está sacando o que vai acontecer, né? Ou seja, você vai manter a qualidade de segurado por mais tempo,
tá? No caso, até 12 meses após o término do seguro-desemprego, no mínimo, né? No mínimo, tá certo? No mínimo, até 12 meses após o término do seguro-desemprego, tá? Então, isso aqui vai atrasar o início da contagem daquele período de graça, porque você só vai, tudo isso que eu falei, você tem mais de 10 anos, vai ter 3 anos, menos de 10 vai ter 2, se tiver 1, vai ter mais 1, então isso ele vai atrasar porque eles jogaram que vai manter a qualidade de segurado por mais tempo, no caso até 12 meses após o término do seguro-desemprego. Então, se o cara saiu hoje, tem 7 meses de seguro-desemprego, ele tem mais um ano para depois começar a contar o período regressivo para ele perder o período de graça. Então, nesse aspecto foi bom, porque o valor que você vai receber de seguro-desemprego, ele conta como contribuição para a aposentadoria. Só que a questão é que você vai ser descontado, tá? Você vai ser descontado 7,5%. Então, aí que está o ponto, né? Então, por um lado você vai pagar, por outro lado você vai ter esse benefício de continuar vinculado ao INSS, tá ok? Então, muito se diz que é daí que o desempregado é que vai financiar o contrato verde e amarelo. Por quê? Como tem a isenção, né? Vai ter a isenção lá, o trabalhador, o empregador vai ter a isenção de várias situações, de não vai pagar menos FGTS, não vai pagar INSS, né? Não vai pagar o que é cobrado lá dos 4S que se diz, não, ou seja, vai ter vários benefícios, certo? Vai ter vários benefícios, então o que acontece? Alguém tem que pagar essa conta, não existe almoço de graça. E nesse caso, então, o que acontece? Aí alguém vai ter que pagar a conta, e quem é que vai pagar a conta? É quem estiver desempregado, que vai ter esse desconto aqui, porque se o empregador não vai recolher o INSS de um lado, como é que fica? Espera aí, nós acabamos de fazer uma reforma da Previdência na justificativa que a Previdência estava quebrada. Estava quebrada. E aí como é que agora os caras vão fazer uma isenção desse tamanho? Que o empregador não recolhe nada para o INSS. Não é uma contradição? É uma baita de uma contradição. É por aí que você começa a ver que tem algumas coisas que não são razoáveis, né? Que não é razoável, não tem razoabilidade, certo? Não tem razoabilidade nesse aspecto, porque se dizia que a Previdência estava quebrada, que não tinha dinheiro, que tem que fazer... Porque o discurso do governo para fazer a reforma da Previdência e dar essa ferrada que foi dada de você trabalhar mais, contribuir mais e ganhar menos, é para salvar a Previdência. Aí os caras vêm e me fazem essa jogada. Essa jogada de isentar o empregador de várias contribuições, tá certo? E não é pouca coisa, porque a regra geral, a contribuição é pagar 20%. Ali não vai pagar nada, né? Não vai pagar seguro, salário e educação, não vai pagar contribuições sociais lá do Sistema S, lá o Sebrae, Senai, o Sesc, SEST, Senat, Senar, aquela coisa errada toda lá. É uma desoneração da folha de pagamento. Mas quem é que está pagando essa brincadeira? O desempregado. Você que vai se cair na desgraça de ficar desempregado nesse meio tempo aqui, o que vai acontecer? Vai entrar e vai pagar 7,5% do seguro-desemprego que você tem. Então, nesse aspecto, eu acho que não é uma política correta, porque o cara já está... O seguro-desemprego ele tem uma função. É seguro, é manter o cidadão, manter o trabalhador nesse período que ele está... vamos dizer assim, ele estaria necessitado. E aí você vai tributar ele em 7,5%? 7,5%, Pedrosa, é pouco. É pouco, É pouco 7,5%, mas para quem está ganhando menos do que deveria, menos do que ele já estava acostumado, porque ele organizou a vida dele naquele lá. E aí sofre esse impacto, ou seja, é como eu falei, quem vai pagar essa política é o cara que vai ficar desempregado. E eu acho isso muito temerário, eu acho isso muito ruim. E isso aqui não sei se vai ter alguma... eu tenho a tendência de que daqui a um pouco isso não passe na discussão que vai se dar lá
porque isso aqui vai ser discutido, né? A medida provisória ela vai para a Câmara e vai ser discutido, cada ponto desse aqui que eu estou falando ele vai ser discutido, tá? Então, qual é o bônus que tem desse negócio? É você ser inserido como beneficiário obrigatório da Previdência Social durante os meses da percepção do benefício do seguro-desemprego, né? E o valor que você vai estar recebendo, ele vai estar lá no teu histórico de contribuição para o INSS. Então, nesse aspecto, eu acho que até é interessante, né? Mas o fato de também manter a qualidade segurada por mais 12 meses, isso eles já podiam ter colocado direto, né? Já seria um baita do benefício se tivesse isso aqui, tá certo? Mas tem a tributação de 7,5%, então, no seguro-desemprego. Legal? Então, você já está sabendo como é que vai funcionar e isso está pegando agora, está valendo já. Agora, está valendo a partir de janeiro para quem sair nesse período aqui. Essa medida provisória, ela modificou importantes disposições do auxílio acidente, especialmente no tocante ao cálculo do valor do benefício e torna ele passivo de revisão pericial e cessação administrativa. Isso é uma coisa assim impactante, uma coisa nova que não existia, tá? E olha bem, eu vou repetir que a MP ela tem força de lei, isso aqui já está valendo, produz efeito imediato e ela foi publicada lá em 12 de novembro de 2019, tá? Então, desde 12 de novembro de 2019 já está valendo essas regras que eu estou falando aqui que a gente vai falar, tá certo? E agora então, o que muda no auxílio acidente? O que já está mudando? A principal mudança é, sem sombra de dúvida, no seu valor. Antes da medida provisória, a renda mensal inicial do auxílio acidente correspondia a 50% do salário de benefício, se a pessoa fosse se aposentar. O salário de benefício, pelas regras anteriores da reforma, ela era feita o quê? Ela era feita pegando a média aritmética simples, nós estávamos no céu e não sabia, né? Pegando a média aritmética simples dos 80 maiores salários de contribuição e aplicava o fator previdenciário nos benefícios, né? Então pegava as 80 maiores, fazia essa média aritmética simples desde julho de 94 até a data do requerimento. Excluía os 20% menores e aí aplicava o fator previdenciário e ia dar o valor da aposentadoria da pessoa. Então ele ia ganhar 50% desse valor ali. Agora o valor vai ficar o quê? Vai corresponder a 50%. Agora, a 50% do valor da aposentadoria por invalidez que o segurado teria direito. Tá? Deu para entender? Então, vai reduzir sensivelmente essa parte. Tá? Trocando assim em miúdos para a gente entender, né? Porque agora eu falei aposentadoria por invalidez, mas não é. Agora é até a gente se acostumar, né? Agora não tem mais aposentadoria por invalidez. Agora tem o quê? Incapacidade permanente. Aposentadoria por incapacidade permanente. Tá certo? E como é que é calculado essa aposentadoria por incapacidade permanente? Tá? O que acontece? Vai pegar todos os salários de contribuição desde julho de 94 e aí aplica-se um coeficiente de 60% da média aritmética do item de toda essa base e acresce 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos para homem e 15 anos para as mulheres. Tá certo? E em cima desse resultado é que se aplica 50%. Então eu vou repetir. Como é que faz o cálculo? Vou tentar ser mais claro possível. O cálculo vai ser feito o seguinte. Vai pegar todas as contribuições desde julho de 94. Legal? Faz uma média aritmética simples, né? Assim, soma tudo e divide pelo número e tal. Beleza? Aí o que acontece? Aí aplica um percentual de 60% nessa média. E aí o que acontece? Vai acrescendo em cima dos 60%, 2% por cada ano de contribuição que exceder a 20 anos de contribuição para homem e 15 anos para as mulheres. Se a pessoa tiver começado e não tiver mais que 20 anos de contribuição, mais que 15 anos de contribuição, o que vai acontecer? Vai ser feito simplesmente, vai ganhar 60%. E aí em cima desse 60% aplica os 50%. Então você já deu para ver que vai ser muito baixo. Comparando com o que era antes e com o que é hoje, eu vou repetir como é que era antes. Como é que era antes? Você pegava sempre todas as contribuições, excluía as 20% menores, pegava só as 80% mais. Só nesse ponto já dava uma elevação. Agora não vai ter isso, já vai rebaixar assim uns 15%, 20%. E mais essa forma de calcular, então aí acabou. Tá?
A exceção disso que eu falei vai ficar por conta dos casos de acidente de trabalho e situações equiparadas, no qual o coeficiente do item será de 100%, tá? O que reduz o impacto redutor no valor da aposentadoria por invalidez, tá? E do auxílio acidente, consequentemente. Então, quando for calcular aposentadoria por incapacidade que seja decorrente de um acidente de trabalho ou as doenças ocupacionais que são equiparadas ao acidente de trabalho, a média vai ser pegado o quê? 100% de todas as contribuições desde julho de 94 e não se aplica a redução de 60%. Tá? Não se aplica os 60%, se pega o 100% e aplica os 50% em cima do 100% e não em cima dos 60%. Não sei se está ficando claro essa parada, né? Porque assim, eu sempre fico pensando que eu tenho que escrever num quadro, assim, fazer um desenho, mas nós estamos na rádio você tem que fazer uma imaginação, pensa, né? Isso que eu estou te dizendo. Então eu te digo que veja bem, o auxílio acidente, ele pode ser por acidente de qualquer natureza ou então acidente de trabalho. É onde vai dar essa diferença muito grande, tá? Então você tem que ficar atento nisso aí para ver se o seu problema... E deixa eu dizer o seguinte, quando é que a pessoa vai receber o auxílio acidente? O auxílio acidente é o benefício que a pessoa recebe depois que ela sai do auxílio doença. A pessoa sai para o auxílio doença decorrente de um acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho, ou uma doença que é equiparada ao acidente, que são aquelas doenças ocupacionais. Então ela recebe o auxílio doença e volta, e o que acontece? Tem uma sequela que reduz a sua capacidade de trabalhar, mas essa sequela não é incapacitante totalmente. Então, esse auxílio acidente é como se fosse uma compensação, como se fosse um seguro, uma indenização. Tá legal? Agora eles criaram a possibilidade de cessar esse benefício ainda, que é outro ponto impactante. Então, eles retiraram o fim de caráter definitivo do auxílio acidente que tinha antes, e agora ele pode ser cessado no caso de modificação das condições, né, das condições da perícia, né, que eles vão ter que fazer uma perícia para ver se a pessoa, ela sarou daquela condição que ela estava, que teve redução da sua capacidade de trabalho, né? Ou seja, a partir de agora o INSS poderá convocar todos os beneficiários de auxílio acidente para uma perícia de revisão. É igual os pente finos que eles estão fazendo agora. A fim do quê? A fim de verificar se a pessoa, né, ela se recuperou e ela tem ela voltou a ter a capacidade de trabalho que ela tinha antes. Então você tem que ficar muito ligado nessa questão ali. Outro fato foi a tentativa de impor um rol taxativo, outra modificação. Ou seja, eles vão colocar um rol que é uma pretensa tentativa de impor uma série de condições para configurar a concessão do auxílio doença, tá? E eu até vou ler aqui no artigo, deixa eu ver se eu acho aqui, o artigo 86, está dizendo assim, o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, veja bem, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme situação discriminada no regulamento. Então essa situação discriminada no regulamento é o que eles vão criar, é o que eles vão melhorar, tá? Eles vão colocar uma regra que se você não se enquadrar ali, tchau. As sequelas, continua, as sequelas a que se refere serão especificadas em lista elaborada e atualizada a cada 3 anos. Olha bem que louco, tá? De acordo com critérios técnicos e científicos. Então eles vão... Isso aqui é tão complicado de fazer. Pensa de colocar todas as situações numa lista a cada 3 anos, das milhões de possibilidades que podem ocorrer com todos os segmentos, contemplando acidentes e doenças ocupacionais. Isso aqui não vai funcionar nunca, isso aqui é uma parte que vai dar muita encrenca. Claro que eles vão fazer, eles vão fazer uma coisa para complicar, para reduzir, para diminuir a capacidade, para criar barreiras para que o trabalhador, para que o vigilante não tenha acesso ao benefício. E isso, obviamente, vai gerar muitos processos judiciais. Isso vai gerar encrenca que vai encher aí o Poder Judiciário, com certeza. Esse é um item
Mas eu penso que lá, como é uma medida provisória, isso pode ser alterado, pode ser modificado e de repente nem passa essa questão, né? Tem que fazer pressão para que isso não passe. Antes eu vou dizer que, olha bem como é que é a coisa, você veja que essa alteração é para criar barreiras, ela é uma medida restritiva. Você veja que todas as alterações que estão ocorrendo desde a reforma da Previdência, com essa medida provisória, tudo é para restringir a possibilidade de os trabalhadores, de você que trabalha, de você ter acesso aos benefícios que você tinha antes. Então vai ficar mais difícil, vai ficar mais complicado. E o exemplo que eu estou querendo falar é o fim que foi dado ao acidente itinerary, que é o quê? É o acidente de deslocamento. Então a medida provisória 905, né, ela alterou, ela revogou lá a lei 8.213, lá no artigo 21, que considerava como acidente de trabalho, veja bem, estamos falando de auxílio acidente. E você acabou de ver no bloco anterior, eu disse que aquele benefício decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, ele teria um benefício maior no cálculo, porque ele vai pagar 50% do que a pessoa receberia caso fosse se aposentar por incapacidade. E, então, tudo aquilo que for acidente de trabalho ou doença ocupacional ou equiparado vai ter uma base de cálculo melhor. E o que eles fizeram? Então, o que acontece? Aquilo que era considerado como acidente de trabalho, aquele sofrido do percurso da residência para o local de trabalho ou do local de trabalho para a residência, tudo que era acontecido ali, ou seja, ele não vai ser mais considerado. Ou seja, ele deixou de ser considerado. E isso significa que se ocorrer algum... Você está proibido agora, tá? Olha bem, você que está me ouvindo, você está proibido de sofrer um acidente de percurso. Por quê? Porque você não vai ser assistido. Você não vai ser amparado no caso de sair para o auxílio doença e voltar e ficar com alguma sequela que reduz a sua capacidade de trabalho, você não vai ter direito ao auxílio acidente que teria antes da medida provisória, tá? Então, não vai ter esse mais benefício, não é considerado, tá? Só que, o que acontece? Isso é ruim porque ele exatamente ele vai desassistir. E olha bem, o efeito que eu esqueci de falar ali, outro efeito do auxílio acidente, seria o quê? Que o auxílio acidente ele também tem outras consequências. Qual é a consequência? É gerar estabilidade, tá? É gerar estabilidade no trabalho por 12 meses. Então não é só a questão do auxílio acidente. Também, se sofrer um acidente ali, um acidente de percurso, não vai ter estabilidade no emprego por 12 meses. Não vai ser considerado o 13º complementar, não vai ensejar. Indenização não é o caso porque a empresa não tem culpa, né, do acidente itinerary, né? Então isso não é problema. Mas não vai ensejar também o depósito do FGTS que era feito durante o período, tá? Mas o mais grave é que não gera estabilidade e também não gera, se ficar com a sequela, vai perder esse auxílio acidente. Tá certo? Então isso é muito terrível, tá ok? Então agora que vem a detalhe, assim, como é que eu posso obter um benefício mais vantajoso? Eu vou repetir novamente. O benefício vantajoso, agora que a gente já entende as principais mudanças ali que vai impactar no auxílio acidente, então agora tem duas dicas quentes aqui para você obter um benefício mais vantajoso, para você explicar para as pessoas, né? Quando eu digo assim, você, é para você pegar esse conhecimento e aplicar no rol das suas relações. Porque cada um de você que está me ouvindo, você tem um rol de relações, um rol de influência, que você conhece pessoas e pessoas conhecem você. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar o conhecimento, você tem que pegar a informação e transformá-la num conhecimento. Pegar a informação é tipo jornal, você ouve, mas aquilo não te afeta na sua visão, na forma de você ver o mundo. Não. Eu estou trazendo aqui, me esforçando para que você entenda, traduza para você, para que isso modifique a sua visão, modifique a sua percepção das coisas. E, se não servir para você, que você use isso para ajudar alguém. Não tem nada mais poderoso do que você ajudar uma pessoa naquilo que é
resguardar um direito dela, para orientar ela de uma coisa que ela deve fazer para não sofrer prejuízo ou para ela, tendo determinada circunstância, ela consiga obter o determinado direito. Isso é muito poderoso, isso aí é muito poderoso mesmo, tá certo? Não tem nada melhor que o sentimento de se ajudar alguém. E você pode ajudar alguém exatamente levando conhecimento para ela, tá? Então, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu tenho que ficar alerta disso? Como eu falei, o auxílio acidente é um benefício que é pouco conhecido. É desconhecido. Você pode perguntar para as pessoas e elas não conhecem isso. E o INSS não vai informar isso. Porque o INSS vai ter que pagar. E o enquadramento, quem faz é o INSS. E principalmente, ele pode sempre enquadrar o auxílio-doença B31, que é o auxílio-doença comum, e não considerar o B91, que é o acidente de trabalho, ou uma doença ocupacional, principalmente nas doenças ocupacionais. Então presta atenção. Quando ocorre um acidente típico de acidente de trabalho, é mais fácil de ser enquadrado como um auxílio-acidente acidentário, né? Agora, quando não é, que é decorrente de uma doença que se equipara ao acidente de trabalho, por exemplo, as doenças ocupacionais, né? E é isso que eu vou falar agora, né? Pedrosa, o que é uma doença profissional? É aquela doença profissional, aquela que é desencadeada pelo exercício do trabalho que é peculiar à própria atividade. Eu já fiz até uma live, já fiz até um programa de rádio explicando aqui quais são as doenças ocupacionais que atingem o vigilante. Mas cada atividade, cada profissão tem uma doença peculiar, tá? E a doença do trabalho é aquela que é adquirida e desencadeada em função de como que o trabalho é feito, como é que o trabalho é realizado. Então, o que importa para você é o seguinte, que doença do trabalho e doença profissional, elas são equiparadas, elas são chamadas doenças ocupacionais, elas são equiparadas ao acidente de trabalho. E elas geram direito ao auxílio acidente. Só que na hora que você vai lá, você tem que verificar, né? Existe uma lista que o INSS utiliza para enquadrar, ele tem lá o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, e ele tem o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, que está ligado naquele CNAE. Então, cada atividade econômica tem o seu CNAE e cada profissão tem o seu CBO que está ligado com o CNAE. A segurança tem um CNAE e o vigilante tem um CBO que está ligado um com o outro. E ali tem uma lista de doenças chamadas doenças ocupacionais, né, que são as doenças profissionais e as doenças do trabalho, que se equiparam ao acidente de trabalho. Então, aqui eu estou te passando uma grande informação. E se tiver esse enquadramento, o que acontece? Vai ter um auxílio acidente melhor. Tá? É isso que você tem que ficar atento e cuidando dessa parte aqui, tá? Para poder. E observe o seguinte, é muito importante. Até 11/11/2019, a forma de calcular era diferente. Se a doença ocupacional teve origem antes, ou se o acidente aconteceu antes, então você vai ter um negócio chamado direito adquirido. Então até 11/11/2019 a regra era muito melhor, era benéfica, era aquilo que eu já falei ali. Depois, a partir do dia 12 para frente, aí infelizmente já é impactado aqui essa situação aqui do que eu acabei de falar aqui nesses dois blocos para falar isso aqui, porque isso aqui é o grande impacto, que foi retirado, tá legal? Então, eu espero que você tenha entendido aí alguns pontos aí da MP 905 e volto a dizer, ela realmente tem coisas absurdas ali dentro dela e vamos ver aí como é que vai se comportar agora esse debate na Câmara dos Deputados, se vai ser aprovado, se vai ser alterada essa medida provisória. Se ela não for discutida, não for aprovada, ela perde a validade, mas pode ser reeditada. Ela pode ser reeditada mais uma vez e continua essa lambanceira aí, né? Tá certo? E os dois maiores impactos é no seguro-desemprego e é na questão do auxílio acidente e no fim do acidente de percurso, né? A fim do acidente de percurso. Então, acidente itinere, né? São assim impactos grandes que você pode ver que vão reduzindo aí os direitos, vão criando barreiras e para restringir, para dificultar. Legal? Muito bem. Agora, nesse último bloco, eu quero chamar a atenção que no dia 6 de fevereiro, nós já estamos em fevereiro, né? Entramos no fevereiro já com o programa aqui, e já convido você, que é vigilante, a participar, a me acompanhar lá no canal Pedrosa Providência, que vai ter a live, e vamos começar a primeira live do ano, na quinta-feira, dia 6, às 19h30, e o tema não poderia ser muito mais importante, por isso que a gente escolheu esse tema, que é o primeiro do ano, que é o porte de arma.
Eu já fiz uma live aqui, fiz o programa na rádio aqui até antes, né? Fiz o podcast aqui já antes, já está rodando um podcast a respeito disso, mas eu vou dar uma pontuada melhor e falar do porte de arma, projeções para 2020. Vai ter o porte de arma para o vigilante? Não. Né? O que está contendo esse projeto de lei do governo, né, que foi apresentado e que vai ser discutido, sabe quando? Vai ser discutido entre março e abril. Ou seja, tá lá e a chapa vai esquentar lá entre março e abril. Vai ser muito quente agora, fevereiro, março e abril vai ser quente o negócio. E eu convido você, vigilante, a acompanhar. Você tem que estar acompanhando para estar informado e mais ainda, estar mobilizado para cobrar, para poder se incorporar, se organizar, para poder se mobilizar na defesa dos interesses, na defesa dos direitos, na defesa do segmento, tá ok? Então, por que fevereiro a chapa vai esquentar lá no Senado, tá? Por que vai esquentar? Por que ela vai esquentar? Por que você acha que vai esquentar? Vai esquentar, em primeiro lugar, porque agora fevereiro, segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 3, os camaradas votam. Os nossos representantes, valorosos representantes, estão votando. E aí vai começar a discussão do Estatuto da Segurança Privada novamente. Ela vai ser o trâmite, ela vai ter o seu trâmite normal de sequência. E na última audiência que teve lá em dezembro, dia 18, que a gente achou que ia ser aprovado, 18 de dezembro, foi já o senador Randolfo Rodrigues já voltou com o seu parecer, retirou aquele artigo que estava empatando a votação no plenário, que é aquele dispositivo que proibia bancos de terem o quê? Vigilância orgânica de transporte de valores, que é uma briga do quê? Entre bancos e as empresas maiores de transporte de valores. Essa briga não tem nada a ver com os vigilantes, não tem nada a ver com as empresas de vigilância, não tem nada a ver com a Polícia Federal, não tem nada a ver com as empresas de monitoramento. Ou seja, não interessa para a sociedade, só interessa para eles que estão, é o mercado bilionário, eles estão lá brigando, essa briga não pode ficar lá e o senador já tirou. Só que o que acontece? 3 senadores pediram vistas. E eles têm 10 dias para devolver o processo vai ser a votação e no mesmo dia que for aprovado ali, ele pode ir para o plenário. É bem assim que acontece. Então, eu vou colocar de novo aqui no site da rádio o link aqui, você vai procurar ali, que você é vigilante, você pode assinar a petição para que assinar a petição em prol da aprovação rápida, urgente do Estatuto da Segurança Privada. E por que é importante? Porque ele vai gerar, primeira coisa que ele é importante é porque ele vai gerar muito emprego. Ele vai gerar mais de 100 mil empregos. Não é eu que estou falando, quem está falando é o presidente da FENAVIST, da Federação Nacional das Empresas, que vai gerar de forma imediata, no primeiro ano, mais de 100 mil vagas de emprego. E nós estamos, qual é o nosso problema? Desemprego. Então, se tem uma medida, uma lei, uma coisa que vai impactar no segmento e vai gerar vagas de emprego, nós temos que nos mobilizar para resgatar a dignidade do vigilante. E o seguinte, é muito importante o vigilante fazer mobilização para demarcar o território como categoria ativa, como uma categoria organizada e altamente determinada a defender os seus direitos e propósitos. Então isso tem que você bote na sua agenda para acompanhar. Sempre a gente vai estar divulgando aqui os movimentos ali do Estatuto. E o segundo ponto, que também a chapa vai esquentar agora, porque vai o quê? Porque vai começar de novo a discussão sobre a lei complementar que regulamenta a quê? Regulamenta a aposentadoria especial do vigilante. E do jeito que está, você sabe, a gente talvez depois vai fazer até um próximo programa sobre isso aqui. Talvez o próximo programa seja sobre exatamente a aposentadoria especial, como é que está a lei complementar, como é que estão as discussões. Mas eu quero alertar que a gente vai fazer, já está lançando agora, uma outra petição para mandar, petição, né? Que a gente pega as assinaturas e manda para os senadores para retirar, para excluir o quê? Para excluir a idade mínima e o sistema de pontos que foram colocados lá no projeto de lei complementar que vai regular a aposentadoria. E lá estão colocando a idade mínima 60 anos para o vigilante. E o sistema de pontos, 60 anos é a regra básica. E a regra de transição é ter 86 pontos. Camarada, 86 pontos significa você ter 61 anos e mais 25 de vigilante. Ou seja, é inglório isso aí é insano, isso aí é uma coisa que fere a dignidade e o respeito para uma categoria que é tão relevante, que tem uma função tão nobre, que dá um impacto muito grande na segurança pública, porque é uma força complementar à segurança pública
e contribui com certeza. Onde tem um vigilante não precisa ter um policial. Então, são as duas coisas que vão começar a funcionar agora em fevereiro. E ainda eu poderia dizer que logo em março tem aquela lei do projeto do governo que vai discutir o porte de arma para determinadas categorias. O vigilante não está contemplado lá, mas é um projeto de lei e se tiver mobilização, pode realmente ser incluído lá para que tenha o seu porte de arma conforme determinadas regras fora do ambiente de trabalho. Tá? Então você veja que o ano vai começar agora. O ano começou agora. Agora vai começar, fevereiro vai começar o ano com medidas de impacto para todo o segmento do vigilante, para todo o segmento da segurança privada. E eu fiz até um vídeo aí no canal que eu disse assim que o que é que o vigilante ganhou, mas não levou. É isso que eu estou me referindo. O que o vigilante ganhou? Ganhou porque não tinha mais ideia de aposentadoria especial do vigilante, e o que aconteceu? Mobilizou e pressionou e foi incorporado, recuperou o direito à aposentadoria especial. Só que o quê? Ela foi descaracterizada. É a mesma coisa que você ganhar, mas não vai levar. Né? Só que eu quero lembrar você que o mais difícil foi manter a previsão da aposentadoria especial. Agora que ela está lá, é bem mais fácil de você alterar as condições dela. Mas para isso é preciso mobilização. Você é guerreiro? Você é guerreira? Não adianta ser só guerreiro e guerreira de boca. Tem que ser guerreiro e guerreira de atitude. Atitude. E agora você pode usar o seu celular para fazer o corpo a corpo online e para mobilizar, para interpelar os companheiros, divulgar isso nos grupos de WhatsApp que você participa e você ser um ser da luz, um ser que mobiliza, que leva clareza para as pessoas, que vai levar a persuadir elas a se mobilizarem também e a gente fazer uma grande corrente para jogar uma petição com várias milhares de assinaturas e milhares de e-mails dos senadores colaborando com aqueles vigilantes do Distrito Federal, lá que o sindicato é bastante ativo, junto com as duas confederações que vão, com certeza, se mobilizarem para pressionar e fazendo corpo a corpo físico lá em Brasília. E nós, de longe, fazemos o quê? Usamos dessa máquina, dessa ferramenta que é a internet, para fazer o corpo a corpo online. Então, assim, eu estou indo para o encerramento do meu programa, que afinal o meu programa é o quê? A hora da cidadania. A cidadania é a hora de falar coisas a respeito dos direitos daquilo que leva a pessoa a ser respeitada como um cidadão. E a nossa briga maior sempre é com o Estado que não respeita. Então eu gostaria de deixar para você um bom final de semana, um desejo de um bom final de semana, uma boa semana que inicia e eu, obviamente, te espero, te aguardo no próximo programa, no próximo podcast. Até mais, fique com Deus em paz com a sua família. Até mais, tchau, fui!